Muito bem, então antes da gente começar a próxima aula, vou responder aos nossos ouvintes que nos escrevem carinhosamente. E a pergunta é a seguinte: professor, a chamada estomatite que cursa com ulcerações na cavidade oral é o mesmo que a arpangina? Não. A estomatite, quando a gente fala da estomatite, a estomatite herpética é pelo vírus herpes. E provoca uma série de úlceras difusas na orofaringe, pega bochecha, língua, gengiva, geralmente dá muita celorreia, muita febre quando é o primeiro episódio. Às vezes você precisa internar a criança porque ela não consegue se alimentar, mas geralmente você consegue tratar em casa. A herpangina, as vesículas são só ali próximas ou na própria amígdala, aí é outra coisa, aí é a Coxsackie. Muito bem. Deixa eu deixar isso aqui, sem esquecer, por favor. E vamos nessa, que a próxima aula, essa aula agora, a gente vai tratar das ovas, obstrução das vias aéreas superiores, aguda, inflamatória, e de pneumonias. São temas bem objetivos, e a gente não tem tanta matéria escrita para falar, mas a gente tem muita questão em prova. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar muita questão, percebendo as nuances que aparecem nas questões, e a gente vai terminar a aula pronto para responder essas perguntas de obstrução das vias aéreas superiores e de pneumonias. Então vamos lá, começando com as obstruções inflamatórias das vias aéreas superiores. O CRUP. O CRUP, ou laringotraqueobronquite, costuma ter uma tosse ladrante, uma tosse de cachorro, uma rouquidão, um estridor inspiratório. Geralmente é provocado o CRUP viral pelo parainfluenza, em 3/4 das vezes, 75% das vezes. E na era pré-vacina do hemófilos, a gente tinha obstrução das vias aéreas superiores, muito comum, pelo hemófilos tipo B, provocando a temida epiglotite. Em termos de epidemiologia, o CRUP viral tem um pico em torno de 2 anos de idade, e costuma acometer as crianças a partir dos 3 meses até no máximo 6 anos. Depois disso, a via aérea vai aumentando de tamanho naturalmente e a obstrução da via aérea alta é mais difícil de acontecer. Costuma haver uma história familiar positiva, um dos pais já apresentou o CRUP na infância, e a criança que teve uma vez pode ter recorrências frequentes entre 3 e 6 anos. Como é que são, de fato, então, essas manifestações clínicas do CRUP, da laringotraqueobronquite? O CRUP viral geralmente começa com um quadro gripal viral, febril, pelo parainfluenza na maioria das vezes, que dura 1 a 3 dias, e depois a criança vai dormir com aquele quadro gripal e acorda de madrugada com uma tosse ladrante, uma rouquidão, um estridor. Então é pior à noite. Para ver CRUP em pediatria, tem que dar plantão noturno. Quem dá plantão diurno não vê CRUP. Quem dá plantão noturno vê, porque geralmente é à noite. E normalmente vai se resolver em 1 semana. Geralmente os outros familiares têm sintomas gripais, também estão infectados pelo parainfluenza, mas não evoluem com o CRUP. Geralmente o CRUP você vê na criança menor. A obstrução é alta, você não tem nenhuma lesão pulmonar alveolar, então você não vê hipóxia nessas crianças. Você vê um esforço respiratório enorme, um estridor, é assustador. Minha filha já teve uma vez, foi um negócio desesperador, eu tive que terceirizar, né? Tive que ligar para um amigo, vem aqui que eu não estou aguentando. Aí o cara foi lá, levou para o hospital, enfim, resolveu. Mas é assustador. Você de madrugada acordar com seu filho respirando. Minha mulher me chamou, a Carolina está passando mal. Eu entrei no quarto, eu saí do quarto. Ela falou, foi dormir de novo? Não, fui ligar para um amigo meu. Eu falei, cara, não aguento. Está demais para mim. Eu chamei um amigo, ele me ajudou, tudo resolveu. Mas apesar desse quadro ser muito assustador, como não há acometimento pulmonar, você não tem hipóxia. Você não tem queda de saturação, você não tem cianose. Se você está vendo uma criança com CRUP e ela está cianótica, isso significa que a obstrução alta é quase completa. Situação terrível, mas não é comum. Geralmente não tem hipóxia. No CRUP, no raio-x do pescoço, um AP de pescoço, você vai ver o sinal do campanário. O que é o sinal do campanário? Nesse ponto, o Google Imagens me ajudou, mostrando que é um campanário, que é a parte do finalzinho da igreja, aquela parte que vai afunilando. Aqui, que barato. Esse aqui é do John Hopkins, esse campanário. Maneiro, lá nos Estados Unidos. E aqui,
Sinal do campanário, ó, tá vendo? Dá para ver? Esse afunilamento aqui da via aérea. Ó, esse tem o sinal da seta, tá mais fácil de ver. Clássico do croup, seja viral, seja alérgico. A gente pode ter o croup desencadeado por uma infecção respiratória e também um croup alérgico. O croup alérgico também é conhecido como croup espasmódico ou laringite estridulosa, também é a mesma coisa que croup alérgico. Ele começa subitamente à noite com uma tosse metálica, ladrante, respiração ruidosa, estridor inspiratório, igualzinho o croup viral, só que você não tem uma infecção viral associada. A criança está febril, durante o dia ela fica bem. Então, doença da noite, né? E os ataques se repetem nas noites seguintes, por mais umas 2 noites. Uma doença de 3 noites, mas é bastante assustador. O tratamento do croup tem como foco principal a liberação, o manejo da via aérea. Então, você pode começar tudo com fazendo vapor em casa. Pode tentar, mas geralmente não resolve. E aí você vai para o hospital e faz nebulização com adrenalina. Seja um croup viral, seja um croup alérgico. Vai melhorar com a nebulização com adrenalina. Se o diagnóstico estiver certo, melhora. Adrenalina pura, nada de soro fisiológico, só adrenalina. 0,5 ml por quilo. Como as crianças geralmente já têm 1 ano ou 2 anos, elas têm pelo menos 10 quilos. Meio por quilo, a gente vai chegar em 5 ml, que é a dose máxima. A criança tem 20 quilos, 5 ml. Não é 10, não. Então é meio por quilo até 5 ml, dose máxima. Geralmente são 5 ml. Se a enfermagem não estiver habituada a ver esse tipo de paciente, vai se assustar um pouco. Bota quanto de soro, doutor? Não bota nada, é só adrenalina. Pura e nebuliza. Como é que é a resposta? É dramática, é sensacional a resposta. Só que esse paciente tem um risco de rebote. Ele melhora dramaticamente, mas nas próximas 3 horas você tem que mantê-lo na unidade de saúde. E não é castigo. Não é porque ele te acordou de madrugada que você vai prender ele no hospital. É porque ele pode ter um rebote daqui a 3 horas. E para diminuir o risco desse rebote, que você vai observar nas próximas 3 a 4 horas antes de liberar o paciente, a gente faz uma dose única de corticoide, que pode ser a dexametasona, que pode inclusive ser pela via oral. O problema é que a dexametasona, a apresentação que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito pouco concentrada. Assim, em cada 5 ml da dexametasona de suspensão, você tem 0,5 miligrama. A dose é 0,5 miligrama por quilo, uma dose única de dexametasona. Se eu for fazer intramuscular, é um tiquinho de nada. Se eu for fazer por via oral, são 5 ml por quilo. Uma criança de 12 quilos, por exemplo, 60 ml. Imagina a mãe vendo você pegar 60 ml de uma medicação dando pela via oral. Vai achar que você é maluco, né? E pode ser até que você seja maluco, mas nessa hora você está certo. Então, faça intramuscular, que vai ficar todo mundo feliz. Ainda deu a injeção, né? Pô, esse médico é bom. Mas o importante é, a adrenalina leva a uma resposta sensacional, mas tem risco de rebote. Vamos fazer o corticoide para garantir. A nebulização com budesonida também pode ser útil. Os livros falam que pode ser útil. Eu gosto da nebulização com adrenalina, que é realmente a primeira escolha. E se eu tiver um quadro mais drástico, uma epiglotite? Bem, esse quadro é um quadro que a gente vai ler mais no livro, vai ver nas questões de prova, mas raramente, ainda bem, vamos ver na prática, porque é um quadro de muito mais risco para a vida. É a epiglotite. É um quadro em que a criança fica muito toxêmica, um quadro fulminante com febre alta, muita dor de garganta, dispneia, dificuldade de deglutir, muita cialorreia também, e uma obstrução respiratória progressiva. A tosse de cachorro, nesse caso, não é comum. Na epiglotite, você tem um acometimento da epiglote, a voz fica abafada. A tosse metálica, ladrante, já não é tão comum. O diagnóstico da epiglotite é ver a epiglote inflamada. Como é que eu faço isso? Uma laringoscopia. Vou ver a epiglote vermelho cereja. Olha só. Essa é uma epiglote. A epiglote geralmente é uma membrana, uma linguinha rosa, né? Aqui esse vermelho cereja, edema. E note que tem um tubo aqui, né? Essa criança só vai sobreviver se você der via aérea para ela. O problema é que entubar essa criança é muito difícil. É difícil. Então, o que se recomenda é que, na
estou pensando que tem uma epiglotite, quando é que eu vou pensar isso? Primeiro que é muito raro, porque a causa principal, sem dúvida nenhuma, é o hemófilos. Como a vacina protege eficazmente, a gente não vê mais. Eu, particularmente, nunca vi. E olha que eu estou formado já há 25 anos, nunca vi uma epiglotite. Nunca vi. Talvez na época da faculdade eu até tivesse capacidade de ver. Mas assim que eu comecei a residência, a vacina de hemófilos estava no mercado oficial. Então, meningite por hemófilos diminuiu bastante, a epiglotite praticamente desapareceu. Mas se você está vendo uma criança que não tem história de vacinação, que está toxêmica, febre alta, celorreia, disfagia, tem que pensar na epiglotite. Esse é aquele caso que, quando eu era aluno, os professores me ensinavam, cuidado com casos de suspeita de epiglotite para não fazer um exame de orofaringe com palito, com abaixador de língua, porque você pode levar um laringoespasmo. Então, essa criança, num exame com um abaixador de língua, você pode fazer um laringoespasmo. Imagina com uma laringoscopia. Então, essa criança pode evoluir com uma obstrução completa da via aérea por espasmo. Então, o ideal é você, quando for examinar a orofaringe, fazer isso num local apropriado, num centro cirúrgico, numa UTI, aonde eu tenha um plano B. Qual é o meu plano B? Estou com um cirurgião comigo. Se houver alguma obstrução eu não conseguir entubar, uma traqueostomia de urgência. Ou, não preciso do cirurgião se eu souber fazer uma traqueostomia também. Se for aquele médico de novela, de filme, né, que faz qualquer coisa, então tudo bem. Aí eu vou lá, laringoscópio, não deu certo, faço a traqueostomia, eu vou fazendo tudo sozinho. Mas o ideal, na vida real, é você ter o apoio do cirurgião. Né? Já aconteceu uma vez na minha vida, já como staff e tal, de uma enfermaria, internou uma criança com uma suspeita de epiglotite. Uma criança de 3 anos, que tinha esse quadro clínico, estava toxêmica, com estridor, com muita dificuldade respiratória, com disfagia. Aí a gente conseguiu uma vaga no centro cirúrgico, subiu para o centro cirúrgico, levou o cirurgião, material para intubação, material para traqueostomia, assim, mobilizou o hospital inteiro, porque há muito tempo não se via uma epiglotite, né? Os residentes, tipo, beleza. Aí o residente pertinho de mim assim falou, poxa, eu nunca entubei uma epiglotite. E eu pensei, nem vai entubar, né? Porque quem vai entubar sou eu, né? Agora é minha. Essa eu nunca fiz, essa é minha. Aí fiquei ali na frente, naquele esquema, deixa eu dar uma olhada, porque aí dou uma olhada eu já entubo logo, né? Laringoscopei, qual foi a minha surpresa? Epiglote totalmente normal. Aí eu entubei, e aí a gente tem que pensar numa complicação que a gente vê no CRUP, que é a traqueite bacteriana. É aquela criança com uma história compatível com o CRUP, só que não melhora com a adrenalina. Eu tenho que pensar numa complicação que é a traqueite bacteriana, que é provocada pelo Staphylococcus aureus. Essa criança foi exatamente isso. Quando eu entubei, veio bastante pus, bastante secreção purulenta, a gente botou na ventilação mecânica, levou para o CTI, botou na ventilação, começou um antibiótico para Staphylo, em 2 dias ela já estava estubada. Então existe essa complicação, a traqueite bacteriana por Staphylo, que é muito mais comum que a epiglotite. A epiglotite é uma doença imunoprevenível, com a vacina. Beleza. Na epiglotite, enquanto que no CRUP eu posso ver aquele sinal do campanário, na epiglotite eu posso ver com raio-x lateral do pescoço o sinal do polegar. Você pergunta para o radiologista, e aí, é epiglotite? É epiglotite. Olha a epiglote aqui, ó, bem edemaciada num raio-x lateral de pescoço. Olha num raio-x em que eu não tenho epiglotite, não consigo nem perceber a epiglote, e aqui, essa epiglote bastante edemaciada. É o sinal do polegar que eu vejo na epiglotite. Tratamento da epiglotite. A causa não é o hemófilos, então, antibiótico, que pegue hemófilos muito bem, pode ser uma cefalosporina de terceira, um ceftriaxona, e, principalmente, para reduzir a mortalidade, manter essa criança com uma via aérea pérvia, o que eu vou conseguir com tubo ou com uma traqueostomia. De preferência com tubo, se eu conseguir. Boto na ventilação, começa antibiótico, geralmente em poucos dias, reduzir o edema, posso estubar. Beleza. Uma menina de 2 anos é trazida à unidade de urgência, de emergência na madrugada, com súbito desenvolvimento de dispneia ruidosa à inspiração. Marcantes retrações torácicas, batimento de asa de nariz e tosse rouca. Ela apresenta um quadro de resfriado leve há 2 dias. Qual o diagnóstico mais provável? Então, um quadro de resfriado leve, e aí de madrugada acorda com dispneia
a inspiração, batimento de asa, de nariz, tosse rouca. Que quadro é esse? O CRUP, um CRUP viral. Então, vamos à resposta, letra D, CRUP viral. Em frente. Paciente com 1 ano e 6 meses chega ao pronto-socorro às 2 horas da manhã, então, isso repetidamente, né? O CRUP viral ou espasmódico, alérgico, é uma doença da madrugada. Para ver, tem que dar plantão de noite. Com história de tosse ladrante, seca, intensa, de dispneia súbita. Essa tosse ladrante de cachorro tem que pensar no CRUP. A mãe relata que já havia ficado internada aos 4 meses de idade devido à crise de tosse e chiado no peito. Parece uma criança alérgica. A paciente está com um esforço respiratório intenso, estridor inspiratório, que caracteriza o estridor inspiratório, o CRUP, seja viral, seja alérgico, sem febre, discreta cianose de mucosa oral. Cianose é porque a obstrução está intensa. Assinale o correto em termos de conduta. Diagnóstico e conduta. O diagnóstico mais provável é a laringite viral e um raio-x de pescoço deve ser feito para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Laringite viral é uma coisa que a gente tem com frequência. É um resfriado que evolui com aquela rouquidão. Isso é uma laringite viral. Isso não é a laringotraqueobronquite viral. É importante que a gente faça essa diferença. Uma coisa é o CRUP, outra coisa é uma laringite viral. Laringite viral é uma infecção de garganta, uma laringite que você fica rouco, ponto. Não dá estridor, nada disso. O diagnóstico mais provável é laringite estridulose, o tratamento é oxigênio, inalação com adrenalina e corticoide. Esse diagnóstico aqui, essa resposta está ótima. Uma laringite estridulosa, ela não fala aqui de quadro gripal viral, começou subitamente numa criança alérgica. Então parece um CRUP espasmódico, uma laringite estridulosa, um CRUP alérgico, mas é um CRUP. O tratamento geralmente não envolve a oxigenoterapia, só que esse paciente está cianótico. Aí entra o oxigênio. Contra a cianose, contra a hipóxia, faça o oxigênio. E aí o tratamento de fato, adrenalina inalada e o corticoide. Que não precisava ser venoso, mas ele botou venoso, tudo bem, estou aceitando. Vamos ver as outras. Diagnóstico é epiglotite? Não, não fala a favor. Laringite viral? A gente viu que não. Aspiração de corpo estranho, não. Então, resposta certa, laringite estridulosa, que é o CRUP espasmódico, tratamento principal, adrenalina e corticoide. Mas adrenalina é o carro-chefe. Uma criança de 4 meses é atendida na unidade de emergência por tosse, febre persistente, rouquidão, tiragem intercostal e estridor laríngeo. Sintomas que haviam iniciado há 24 horas. Considerando-se esse quadro de obstrução respiratória, é correto afirmar que, então, 4 meses... tosse, febre, rouquidão, tiragem, estridor nas últimas 24 horas. O vírus parece um CRUP, estridor mais quadro gripal. É correto afirmar que o vírus para influenza é o provável agente etiológico envolvido. Está certo? Qual é o principal agente viral do CRUP? É o para influenza. Então está certo, a letra A. As outras. Ausência de retração determina um bom prognóstico, não é isso. Os pacientes com sintomas obstrutivos têm que monitorizar os níveis de PCO2? Não. É bastante comum que esses pacientes tenham intensos sintomas obstrutivos, adotem uma posição, preferencialmente, sentada e uma cialorreia. Essa posição do tripé para liberar a via aérea eu vejo na epiglotite. Essa posição sentada com os braços para trás, que faz um tripé, os membros inferiores e o braço, um braço e outro braço, e a cabeça para trás, essa posição de tripé, a gente vê na criança com epiglotite, que tenta liberar a via aérea. Então, não é no CRUP. Letra E, a grande maioria necessita de ventilação, mentira. Então, CRUP para influenza. O agente etiológico mais frequente da epiglotite é hemófilos, letra C. E qual é a droga de escolha para o tratamento da epiglotite? Se é o hemófilos, o que eu vou usar? Ampicilina, gentamicina, sulfa, ceftriaxona ou solumedrol, que é corticoide? Vou usar a ceftriaxona. É uma opção que eu tenho aqui. Perfeito. Podia ser uma amoxicilina com clavulanato, podia ser. Mas das opções que eu tenho aqui, ceftriaxone está muito bom. Um menino de 2 anos apresenta história de tosse, rinorreia clara e febre baixa há 2 dias. Hoje começou com tosse rouca, de cachorro e de dispneia. O exame físico apresenta estridor laríngeo, mesmo em repouso. O que a gente tem aqui? Um CRUP viral. Marque o incorreto com relação ao caso. Os vírus para influenza são os grandes agentes mais frequentes. Está certo. É para marcar o errado.
Eu que destaquei isso. Na prova, geralmente, não vem destacado, vem como pegadinha. Então, está escrito incorreto, sublinha lá o incorreto para ficar atento a isso. Senão a gente acaba marcando certo. Peraí. Problemas técnicos. A inalação com epinefrina é útil, mas pode apresentar rebote, tá certo? Tá certo. Opa. Peraí, gente. Como diz o outro, deu ruim aqui. Pronto. Beleza. Então, voltando. Marcar o incorreto. No CRUP viral, para influenza é o mais frequente. Inalação com epinefrina é ótimo, mas pode ter efeito rebote. Dexametasona é o corticóide mais indicado. A budesonida inalatória mostra eficácia comprovada. Nos livros, sim. E a vacinação teria evitado o quadro, só se fosse uma epiglotite. Mas é um CRUP viral. Não adianta a vacina aí. Então, essa é a incorreta. Pacientes de 5 anos comparecem ao ambulatório com história de otite de repetição, rinite persistente e apneia obstrutiva do sono. Essa sintomatologia é classicamente observada em casos de pólipo nasal, estado gripal, alergia respiratória e hipertrofia de adenoide. Criança com história de ronco e apneia do sono tem que pensar sempre em qual doença? Hipertrofia de adenoide. Raio-X de Cavum, esse lateral aqui do pescoço, da face, do crânio, eu vou ver esse afunilamento dessa região, esse joelhinho aqui é adenoide hipertrofiada. Eu teria que ter uma passagem de ar aqui cilíndrica, mas não, a adenoide está ocupando esse espaço, provocando dispneia, ao dormir, roncos, pausas respiratórias, e o tratamento é tirar essa adenoide. Então, o diagnóstico aqui, roncos, apneia obstrutiva do sono, tem que pensar em hipertrofia de adenoide. Resposta letra D de dado. E agora a gente parte para as pneumonias. Vamos começar logo com umas questões. Carlinhos tem 45 dias de vida. Nasceu a termo, parto cesáreo, pesando 3 quilos. Atualmente está com 4 quilos. Está indo bem. Alimenta-se com mamadeira de leite de vaca. Está indo mal. Mãe refere febre há 2 dias, mais tosse, mais cansaço. Ao exame físico, um lactente irritado, com batimento de asa, frequência respiratória de 64 incursões por minuto. Diante desse quadro, devemos. Então, a gente tem aí uma criança com 45 dias de vida, menos de 2 meses. O ponto de corte, a partir do qual eu considero taquipneia para uma criança com menos de 2 meses, são 60 incursões por minuto. Ele tem 64. Tem uma taquipneia que me faz pensar em pneumonia. Pneumonia abaixo de 2 meses só tem uma opção terapêutica, tem que internar e fazer antibiótico venoso. Então, o que devemos fazer? Solicitar um raio-x e um hemograma? Até sim, mas além disso, hemocultura e internação para dar início ao antibiótico por via venosa. Essa é a resposta correta. Antibiótico oral não, sintomáticos não. Letra B de bola, porque tem menos de 2 meses. Pneumonia em menor de 2 meses, não precisa de tiragem, nem batimento de asa, desses sinais de gravidade. Ela é grave por si só pela idade tem que internar e fazer antibiótico venoso. Carlinhos agora tem 11 meses. Cresceu, apresenta-se com febre de 39 e tosse há 3 dias. Ao exame, a frequência respiratória é de 53 incursões por minuto, batimento de asa de nariz e tiragem inter e subcostal. Você faz um diagnóstico de pneumonia e indica internação para antibiótico venoso. A justificativa para internar é presença de febre, presença de taquipneia, pneumonia, presença de tiragem ou a própria idade. Pela idade, não precisaria internar. Tem 11 meses, não tem menos de 2. Na febre, é um sinal da pneumonia, assim como a taquipneia. A pneumonia por si só não é uma indicação de internação acima de 2 meses. Eu tenho que ter sinais de gravidade. Qual é o sinal de gravidade aqui? Tiragem. Letra C. Aí eu tenho que internar. Carlinhos tem 1 ano e 6 meses e está com febre e tosse. Carlinhos é um rapaz doente do pulmão, né? Toda hora vem no posto por causa disso. Na unidade básica de saúde são observados frequência respiratória de 44, febre de 38,7. Não apresenta tiragem. Raio-X de tórax mostra infiltrado em base direita, você indica um antibiótico por via oral. Você vai fazer um tratamento ambulatorial, porque ele não tem sinal de gravidade, ele não tem tiragem. Apesar de ter pneumonia, de ter taquipneia. Para ter pneumonia tem que ter taquipneia. Então, a partir de 1 ano, 40 é o limite. A partir desse valor, a gente vai pensar em pneumonia. Entre 2 meses e 1 ano, como a gente viu no exercício anterior, a frequência respiratória limite é 50.
No exercício anterior ele tinha 53, mas tinha menos de um ano. Agora ele tem mais de um ano, mas está com a frequência mínima acima de 40, a partir de 40. Também considerado pneumonia. Só que ele não tem tiragem. Então vou fazer um antibiótico por via oral. O antibiótico que eu vou escolher é baseado no principal agente infeccioso provocando pneumonia em qualquer idade, que é o pneumococo. Que costuma responder a qual antibiótico? Amoxicilina, sulfa, levo, azitromicina? A gente não precisa fazer levo, né? A gente pode tentar a amoxicilina para a criança, letra A. Em quanto tempo essa criança deve retornar? Sempre que eu opto por um tratamento ambulatorial, num caso de pneumonia, nesse caso sim, eu tenho que mandar voltar, é obrigatório. Geralmente em 48 a 72 horas. Preferencialmente em 48 horas, essa criança tem que estar de volta, letra B, para uma reavaliação. Então, o Manual de Controle das Infecções Respiratórias Agudas, quando publicado há muitas décadas pelo Ministério da Saúde, ele ainda tem vigor, valor. O objetivo era reduzir a mortalidade em menores de 5 anos associada à pneumonia, uma doença que mata muito. Então, a ideia do manual era simplificar o diagnóstico da pneumonia, para que uma estratégia de prevenção e manejo dos casos pudesse realmente levar à redução da mortalidade. Então, fizeram uma coisa, simplificaram a pneumonia de que forma? Como é que nós fazemos diagnóstico de pneumonia? A criança tem uma história de tosse, cansaço, dispneia, taquipneia, eu vou lá, ausculto estertoração, ausculto um sopro tubário, peço um raio-x, confirmo a pneumonia. Assim é o diagnóstico bem feito da pneumonia. Só que para fins de praticidade, principalmente para um diagnóstico de pneumonia poder ser feito num local de poucos recursos, um local onde não tem raio-x, por exemplo, às vezes um local que não tem nem médico, só tem um agente de saúde. Vamos reduzir, assim pensou o Ministério da Saúde, e foi uma atitude prática com bons resultados, vamos reduzir o diagnóstico da pneumonia ao aumento da frequência respiratória. Então tem taquipneia, febre, é pneumonia. A exceção seriam as crianças com sibilos, mas aí teria que ter alguém para auscultar. Se for só o agente de saúde, vai lá contar e vai definir pneumonia pela frequência respiratória. E vai definir se é grave ou não, principalmente pela presença de uma alteração clínica, que é a presença de tiragem. Então, o próprio agente de saúde, num local com poucos recursos, contava a frequência respiratória e, num minuto, em caso de taquipneia, começava um antibiótico oral, em caso de tiragem, encaminhava a criança para uma unidade de saúde. Então, os sinais mais prevalentes da pneumonia: tosse e dispneia, mas a manifestação mais consistente, e isso a gente tem que aplaudir o Ministério da Saúde, que foi uma saída bacana, porque, sem dúvida nenhuma, o que mais temos na pneumonia é a taquipneia, ao ponto da gente afirmar que a ausência da taquipneia tem um alto valor preditivo negativo. Ou seja, se eu tenho uma criança com febre que não está taquipneica, a chance de ter pneumonia é próxima de zero. Pneumonia tem que ter taquipneia. Até para situações mais extremas, por exemplo, pacientes imunodeprimidos com febre, pacientes que façam um tratamento com quimioterapia, que tem uma neoplasia, aparece na emergência com febre sem foco. Antigamente os protocolos recomendavam colhemograma, colhemocultura, faça raio-x de tórax. Hoje em dia, até para esses pacientes de risco maior, só faz raio-x de tórax se tiver taquipneia. Porque se não tem taquipneia, esquece pneumonia. É outro problema. Mas a presença de taquipneia aponta muito para a pneumonia. Então, a frequência respiratória que vai definir ter ou não ter pneumonia, ela vai ser variável de acordo com a faixa etária. Até 2 meses, nas crianças com menos de 2 meses, a frequência respiratória limite é 60. A partir de 60 incursões por minuto, eu vou considerar que a criança tem pneumonia. E o que eu vou fazer com essa criança? Vou internar? Vou internar. Essa aqui é sempre grave. Menor de 2 meses com pneumonia é grave. Se eu pegar uma criança de 2 meses a 11 meses mais alguns dias, mas sem fazer 1 ano ainda, 11 meses e 29 dias de idade. Nessa faixa etária aqui, a frequência respiratória limite por minuto é 50. A partir de 50, eu considero pneumonia. Na criança acima de 1 ano, pelo menos até 4, 5 anos, essa faixa de frequência respiratória é 40.
A partir de 2 meses, 50 até 1 ano de frequência respiratória, 40 a partir de 1 ano, tendo taquipneia, o que vai definir necessidade de internação, gravidade, é a presença da tiragem. Tem tiragem? Independente de ser subcostal ou intercostal, tem que internar. É dito que a tiragem subcostal seria mais fidedigna para mostrar esforço. Mas geralmente a gente vê intercostal e subcostal. Porque, por exemplo, numa criança menor de 2 meses, ela respirando naturalmente, mesmo sem taquipneia, é comum eu ver uma tiragem intercostal. Por isso que a subcostal é mais valorizada. Só que abaixo de 2 meses, eu não estou olhando tiragem. Abaixo de 2 meses eu vou internar para fazer antibiótico venoso. Tem que ser, porque é sempre grave. Acima de 2 meses, tem a tiragem intercostal ou subcostal, eu vou considerar grave e vou internar para fazer antibiótico venoso. Agora, digamos que a gente tem uma criança acima de 2 meses que não tem tiragem. O que a gente faz com ela? Eu posso tentar, na pneumonia não grave, um tratamento ambulatorial, com reavaliação obrigatória em 48 horas. Vou usar os antibióticos próprios para pegar os principais agentes. Pneumococo, então vou tratar com amoxicilina, pega bem. E pensando nos germes atípicos, principalmente se eu tiver um escolar, eu posso tentar um macrolídeo, um micoplasma, uma clamídia pneumônia. São agentes também muito importantes. Mas o pneumococo é o destaque. O Nelson, que é um livro americano, recomenda em escolar já começar com macrolídeo, porque pega tanto pneumococo como os atípicos, micoplasma e clamídia. Só que ele não pega o pneumococo tão bem. Então, aqui no Brasil, a gente ainda prefere a amoxicilina como primeira linha. Se não funcionar, a gente pode pensar em associar o macrolídeo. Então, avaliou ali no retorno em 48 horas, a gente tem 3 possibilidades. Primeiro, o paciente está melhor. A taquipneia reduziu, a febre melhorou? Beleza, vamos manter 10 dias. Segunda possibilidade, o paciente piorou. Ele que não tinha tiragem, agora tem. Está na hora de internar. E terceira possibilidade, depois de 48 horas, nada mudou. A criança continua com taquipneia, continua com ausculta de pneumonia, mas ainda não tem tiragem. Essa é a hora de trocar ou associar um antibiótico, e aí a gente começa do zero de novo. Daqui a 48 horas, volta para a nova avaliação. Se nessa nova avaliação não melhorou de novo, aí eu até poderia tentar um terceiro esquema, mas a tendência nesse momento é internar também. Você é o médico que está avaliando uma criança num pronto atendimento. Essa criança tem 10 meses, e o diagnóstico clínico e radiológico de pneumonia adquirida na comunidade provável, e o diagnóstico clínico e radiológico de pneumonia adquirida na comunidade, provável etiologia bacteriana. Em qual dessas situações você poderia optar corretamente por tratar ambulatorialmente essa criança sem interná-la? Então, está vendo uma criança de 10 meses com pneumonia? Em que situação eu posso tratar essa criança de 10 meses só ambulatorialmente? Criança ativa, reativa, frequência respiratória de 70, sem tiragem. Dá para tratar pelo ambulatório? Se não tem tiragem, não tem gravidade. Dá para tratar pelo ambulatório. A de baixo, tem tiragem, subcostal e intercostal. Não dá para tratar ambulatorialmente. Criança sonolenta, gemente. É importante, além da ausência de tiragem, para eu considerar um tratamento ambulatorial, um estado geral bom. Se a criança está sonolenta, gemente, está irritada, aí não dá para a gente tem derrame pleural, não dá para manter pelo ambulatório, recusando alimento. Então, a resposta certa, a criança tem que estar relativamente bem e sem tiragem. Letra A. Pensando em epidemiologia, eu falei do pneumococo, mas em menores de 5 anos, as principais pneumonias são por vírus. Sincicial respiratório, parainfluenza, influenza, adenovírus. E bactérias, aí sim, o pneumococo e os menos votados, estafilococos, que a gente via muito em crianças menores de 1 ano, hoje em dia já não se vê tanto. Hemófilos provocava uma pneumonia gravíssima, necrotizante, mas era o hemófilos B. Esse a vacina, botou de lado. Tuberculose, quando a criança tem uma pneumonia, o estado geral regular, mas uma pneumonia que não responde a antibiótico para germes comuns, para atípicos, já dura mais de 2 semanas, tem que sempre pensar na tuberculose. E os atípicos, micoplasma pneumônia, clamídia, também são possibilidades, principalmente no escolar.
Em algumas situações de algumas doenças, o agente é bem específico, como, por exemplo, na fibrose cística, geralmente a colonização e as infecções são por pseudomonas e geralmente merecem internação hospitalar e antibiótico venoso para tratamento. O quadro clínico geralmente começa com os pródromos de IVAs, uma febre que costuma ser mais alta nas infecções bacterianas, mas isso não é uma regra obrigatória. E o exame físico, o que mostra? Vamos sair só da contagem da frequência respiratória. Na ausculta, a gente vai ter, no exame do tórax, a gente vai ter um frame do tórax vocal aumentado, pode ter maciez na percussão, estertores crepitantes, né, aquele fio de cabelo no esteto, o sopro tubário. Esse é bem interessante, depois que você ouve uma vez, você não esquece mais, né? Quando você tem uma condensação e a ausculta, é como se fosse alguém soprando no seu esteto, assim. É bem nítido o sopro tubário. É uma broncofonia. Depois que você ouve uma vez, não esquece mais. Ao escutando o sopro tubário, pode radiografar que tem condensação certa. Uma criança de 8 anos é levada ao pronto atendimento com tosse e febre há 4 dias. A propedêutica pulmonar revela tórax simétrico, expansibilidade normal, tiragem subcostal leve, som maciço, a percussão de terço médio inferior de hemitórax direito, ausculta sopro tubário e pecterilóquia afônica. A fônica é essa broncofonia. A afônica é a que a gente ouve, o som mais abafado é a que a gente ouve quando tem derrame pleural. Na fônica, sem A, eu vou pensar em condensação sem derrame. E tem o sopro tubário também. Estertores crepitantes na mesma localização. O que o exame sugere? Pneumonia com derrame? Não, derrame é quando eu tenho pecterilóquia afônica. Pecterilóquia fônica e sopro tubário e estertor é pneumonia com atelectasia não, tuberculose pleural não, pneumonia lobar. Pneumonia lobar, letra D. Condensação lobar. Sopro tubário, pecterilóquia fônica. Posso ter no quadro clínico também tiragem, que é o sinal de gravidade, e outro sinal de gravidade, batimento de asa de nariz, que eu vou ver em criança muito pequena. O diagnóstico, o raio-x confirma o diagnóstico. Se a gente for no diagnóstico perfeito, o raio-x é importante, confirma o diagnóstico. E ele indica o agente, o raio-x? O raio-x não indica com certeza o agente, mas sugere bastante. Na pneumonia viral, geralmente você tem uma hiperinsuflação, um infiltrado intersticial bilateral. No micoplasma, é um infiltrado intersticial, geralmente no lobo inferior ou bilateral, mas preferencialmente unilateral. No pneumococo, aquela consolidação lobar e às vezes derrame. E no estafilococo, que é uma pneumonia grave, necrotizante, uma broncopneumonia confluente, área de necrose, derrame pleural, empiema, quando você punciona, faz a toracocentese, vem pus. O exudato é importante, o empiema, bactéria ali no líquido, né, um empiema. E pneumatoceles. O que são as pneumatoceles? Você tem uma necrose da via aérea, a via aérea tem um furo, escapa ar da via aérea, você fica com bolhas de ar dentro da caixa torácica. Essa é a pneumatocele, que acontece nessa pneumonia com necrose da via aérea, que você vê nos estafilococos, que você vê no hemófilos, mas no hemófilos menos. A pneumonia por estáfilo é rara, mas por hemófilos mais rara ainda, porque por hemófilos tem a vacina. Então, baseado no que a gente falou, vamos observar as próximas radiografias e pensar no provável agente etiológico. Então, vamos lá. Essa aqui com infiltrado intersticial, principalmente nas bases. Essa com uma condensação lobar, com aerobroncograma, que dá para ver bem no PA e no perfil. Essas são as pneumatoceles, está vendo? Bolhas de ar na caixa torácica, dentro da caixa torácica, mas fora da via aérea. Aqui também, pneumatoceles. Olha aqui aerobroncograma, né? E aqui o seio costofrênico um pouco apagado, então uma pneumonia lobar com derrame pleural. E essa desviando o mediastino. Mas na tomografia não tem líquido. Por que está desviando o mediastino? Pensei que era um derrame pleural gigante, mas não é. Então vamos lá. Voltando aqui. Primeira, o que a gente pensaria aqui? Esse infiltrado intersticial, mais na base. Um atípico, micoplasma. Depois, uma condensação, pneumococo. Depois, essa e essa com pneumatocele, estafilococos. Caso grave.
E essa condensação com derrame, apesar do estafilococcus ter uma incidência de derrame muito grande, a pneumonia mais comum é pneumococo. Então, quando eu tiver pneumonia lobar com derrame, minha primeira hipótese é sempre pneumococo. Então, pneumococo também. E aqui é uma pegadinha, né? Esse desvio de mediastino sem líquido, isso é uma massa tumoral intratorácica. Não é uma pneumonia. O isolamento definitivo do agente para diagnóstico é difícil, né? No sangue, uma hemocultura numa pneumonia, em 10 a 20% das vezes eu vou ter alguma coisa. Eu posso ter no líquido pleural, ok, se tiver derrame. Eu posso, numa biópsia de pulmão, mostrar o agente, mas geralmente não é necessário. Isso seriam para casos muito selecionados, pacientes na UTI, com pneumonia prolongada, na ventilação mecânica, que não responde a antibiótico, aí quem sabe uma biópsia pulmonar. Cultura de escarro, que pode ter algum valor em adultos, para criança não tem valor nenhum. Na pneumonia por micoplasma, tem um exame de sangue que é útil, que é a dosagem de crioaglutininas. As crioaglutininas são positivas e aumentadas na pneumonia por micoplasma, geralmente acima de 1 para 64. Muito bem. Complicações da pneumonia. Eu posso ter pericardite, eu posso ter empiema, mas principalmente derrame pleural. Então vamos voltar para os critérios de internação. Quando eu vejo critérios de internação, além dos sinais clínicos de gravidade. A gente já viu no início que tem tiragem, é grave, tem que internar. Mas além disso, tem outras indicações para internar? Tem. Falha do regime ambulatorial. Não está resolvendo. Já troquei e não resolveu. Doença grave concomitante. Estou atendendo uma criança com cardiopatia congênita com pneumonia. Essa, para tratar no ambulatório, fica mais difícil. E sinais radiológicos de gravidade. Se tiver derrame pleural, se tiver pneumatocélia, se tiver abscesso, que é raro em criança, pneumonia por uma Klebsiella, algo assim, raro em criança. Mesmo outra bactéria também poderia dar abscesso, mas abscesso não é comum em criança. Mas se eu vejo um abscesso no raio-x, se eu vejo pneumatocélia, se eu vejo derrame pleural, tem que internar. Não dá para tratar pelo ambulatório. Agora vamos fazer bastante questão de pneumonia. Um menino de 4 anos iniciou o tratamento de pneumonia bacteriana com amoxicilina há 48 horas em uma unidade básica de saúde. Apresentou o raio-x inicial compatível com pneumonia lobar superior direita. Retorna sem melhora clínica, mantendo febre, porém sem sinais de insuficiência respiratória. Uma nova radiografia de tórax mostrou consolidação no lobo superior direito com pequeno derrame pleural. Opa! Dá para manter o tratamento ambulatorial? Tem derrame. Derrame é indicação de internação. Então vou internar. A letra D está errada, que ele fala para tratar em casa. Então é A, B ou C. Interno e faço penicilina, e drenagem do tórax, interno e faço cefalosporina de terceira geração. Eu posso até fazer uma toraxentese, mas drenagem é quando tem empiema. Nenhum momento aqui ele falou que tem um empiema. A tendência é internar e fazer antibiótico venoso. Qual? É a penicilina. Continuo pensando no pneumococo como principal agente. Penicilina cristalina. Eu vou mudar para um antibiótico venoso. Vai ser mais eficaz. Letra A. Um escolar de 7 anos apresenta quadro de febre e tosse há 3 dias. A ausculta apresenta estertores crepitantes na base direita. A radiografia de tórax denota o infiltrado alvéolo intersticial. A melhor antibiótico terapia inicial neste caso deve incluir um macrolídeo, uma tetraciclina, um aminoglicosídeo, um glicopeptídeo ou um penicilínico. Assim que estava na questão, eu copiei um penicilínico. Não achei muito bonito não, mas tudo bem. Olha, vou dizer o que eu faria na prática. Uma penicilina, com certeza. Mas eu estou fazendo uma questão de prova, né? Eu tenho que tentar entrar na cabeça do cara que fez a questão. O que ele quer de mim? Ele botou aqui que tem um infiltrado alvéolo intersticial. Alvéolo intersticial, estertores na base. Tem que pensar em atípico. Se eu estou pensando em atípico, ou pelo menos o cara que fez a questão está pensando em atípico, eu vou responder com macrolídeo para ele, letra A. Paciente, 47 dias de vida, é levado à consulta com quadro de tosse há 2 dias, febre não mensurada, ao exame frequência respiratória de 75. Abaixo de 2 meses, 60 é o limite, 75, taquipneia é importante. Estertores crepitantes, tem uma pneumonia. Nesse caso, o diagnóstico e a conduta, segundo o Ministério da Saúde, são: tem pneumonia e qual é a conduta? Vamos internar. Internar e tratar. Então, pneumonia e internação para antibiótico venoso. Letra A. Não vou nem ler as outras. Essa está bem simples.
Pneumonia abaixo de 2 meses, interna e faz antibiótico venoso. Lactente de 60 dias, nascido a termo de parto normal em aleitamento materno exclusivo, é atendido com quadro de tosse e taque de espinéia sem febre. Ausculta pulmonar revela estertores subcrepitantes difusos, raio-x, áreas de hiperinsuflação e infiltrado difuso. Tem uma pneumonia. A mãe refere que a criança apresentou conjuntivite aos 15 dias de vida e nega qualquer outra anormalidade. O diagnóstico provável é bronquite, bronquiolopatia por adenovírus, infecção por Chlamydia trachomatis, broncopneumonia por hemófilos ou mucoviscidose. Está aí uma questão clássica e repetitiva nas provas. Uma pneumonia sem febre do lactente. O lactente tem uma pneumonia, mas não tem febre. E muitas vezes, para enriquecer a história, é colocada uma história de conjuntivite no primeiro mês de vida. Essa pneumonia sem febre do lactente tem como agente causal a Chlamydia trachomatis, que também costuma provocar uma conjuntivite nas primeiras semanas de vida. O interessante é, essa pneumonia sem febre do lactente, muitas vezes com história pregressa de conjuntivite, é pela Chlamydia trachomatis. A pneumonia do escolar pela Chlamydia é a Chlamydia pneumónia, não é a trachomatis. Então a trachomatis é só essa da pneumonia sem febre do lactente. A Chlamydia pneumónia é que vai se destacar junto com o micoplasma, formando os atípicos, do grupo dos atípicos que fazem pneumonia no pré-escolar, no escolar, pneumonia com febre, clássica. Mas a pneumonia sem febre do lactente é a Chlamydia trachomatis, associada geralmente a conjuntivite, história pregressa de conjuntivite. Pré-escolar com SIDA é atendido no pronto-socorro com história de febre, coriza e tosse que evolui em 48 horas para piora. Ao exame, regular estado geral, febre alta, tiragem, frequência respiratória de 48. Radiografia evidenciou infiltrado alveolar em lobo superior e derrame pleural homolateral. Qual é a melhor opção terapêutica? Bem, tem que internar, né? Pneumonia com derrame, SIDA. Oxa, ceftriaxona, vancomicina, penicilina ou sulfa? Lembrar, será que é um pneumociste? Lembrar o seguinte, apesar do paciente com HIV ser propenso a ter infecções oportunistas, ele terá as infecções comuns, assim como a criança que não tem imunodeficiência, só que de uma maneira mais repetida, com mais frequência. Então, quando eu vejo uma pneumonia numa criança com SIDA, eu não penso em pneumociste como primeira hipótese, eu penso no pneumococo, sim. Então, como é que trata pneumococo? Pneumonia lobar, com derrame, com penicilina, né? Letra D. E tem que internar. Tem derrame, tem pneumonia, tem tiragem. Uma paciente de 8 anos, previamente ISDA, levada ao pronto-socorro com história de febre, tosse, dor torácica há 4 dias, com exame físico apresentando regular estado geral, febre, frequência 108, frequência respiratória 44, uma ausculta revelando murmúrio vesicular diminuído no terço inferior do hemitórax direito. Então, uma pneumonia. Qual agente etiológico mais provável? Vou voltar nisso. Letra B de bola, estreptopneumônia. Como isso se repete nas provas? Qual é o principal agente da pneumonia? Pneumococo. Como é que trata? Penicilina. Penicilina, pneumococo. Pneumococo, penicilina. E às vezes um atípico, macrolídeo. Com relação às pneumonias comunitárias, assinale o correto. Na maioria das vezes, pode-se optar por tratamento domiciliar a lactentes menores de 2 meses. Pode? Lógico que não. Nos lactentes pré-escolares, 2 meses a 5 anos, os agentes mais comuns são Staphylo aureus. Errou. A hemocultura é um método muito útil. Não, não é. 35% dos casos, não é. 10 a 20 com otimismo, chegamos a 20%. Geralmente 10% das hemoculturas em pneumonias serão positivas. Entre as crianças com quadro de infecção respiratória aguda, a radiologia de tórax deve ser solicitada quando há ataque pneia ou alterações sugestivas de ausculta respiratória. Isso aqui está certo. Está certo. Letra E. Ataque pneia é um sinal de alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico e para uma criança de 1 a 4 anos é considerado ponto de corte acima de 50. A partir de 1 ano, qual é o ponto de corte? 40, não 50, como colocado aqui. Então a resposta certa é essa aqui, ó. Infecção respiratória, raio-x de tórax deve ser solicitado quando eu tenho taquipneia, alterações sugestivas de ausculta respiratória. Isso é o que a gente faz na prática realmente, é o correto. Tem uma suspeita de pneumonia, radiografo. Só que vamos tomar cuidado que tem algumas questões, quando eles enfocam muito nas recomendações do Ministério da Saúde, em que se tenta passar a seguinte mensagem. É a taquipneia que faz o diagnóstico, o raio-x é desnecessário.
olhando pela ótica do Ministério da Saúde, é isso. Mas olhando na prática real e muitas vezes na questão, a gente traz uma questão do pediatra que viu a criança ali no pronto-socorro, no ambulatório, tem suspeita de pneumonia, eu vou radiografar. Uma menina de 2 anos é trazida ao pronto-socorro com febre e tosse há 4 dias. A hipótese formulada é pneumonia bacteriana. Que achado no exame físico justifica essa hipótese? Roncos e estertores subcrepitantes. Justifica? Obstrução nasal. Então obstrução nasal, pneumonia? Não. Dor à palpação abdominal. Tá doendo essa barriga, hein? Pneumonia. Aumento da frequência respiratória. Aí sim. Taquipneia é o dado mais consistente para pneumonia. Letra D. Uma menina de 9 anos tem apresentado tosse pouco produtiva e progressiva há cerca de 2 semanas, agora acompanhada de dor de garganta, febrícula a 48 horas e cefaleia frontal. Não apresenta coriza nem sibilância. Fez um raio-x de tórax observando infiltrado intersticial difuso, mais destacado nos lobos inferiores sem foco de consolidação. Infiltrado intersticial e no lobo inferior. E outro detalhe, é muito comum eu ter faringite ou odinofagia nas pneumonias atípicas. Nas infecções por por micoplasma pneumônia. Podia ser uma clamídia pneumônia também, mas a opção de atípico que ele me deu foi micoplasma, está marcada ali, letra A. Pneumonias são infecções do trato, bastante questão de pneumonia, né? São infecções, e olha que eu filtrei, hein? Porque tem muita. Infecções do trato respiratório inferior. Na infância, os quadros de pneumonia adquirida na comunidade são frequentes e têm importante impacto na mortalidade em crianças menores de 5 anos. Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade, na infância, assinale o correto. O Staphylococcus aureus é o agente etiológico mais frequente. Posso parar aí, essa afirmação está errada. O agente etiológico das pneumonias é facilmente identificado em até 60% dos casos. Impossível. A realização de exame radiológico do tórax contribui pouco para o diagnóstico e deve ser desencorajado em todas as faixas etárias. Não é assim que funciona. O raio-x ajuda muito. A presença de estertores finos crepitantes à ausculta pulmonar confere gravidade ao diagnóstico. Não, estertor crepitante quer dizer que tem pneumonia, tem infiltrado alveolar. Não é isso que dá a gravidade. A gravidade é quando tem esforço, tem tiragem, tem toxemia. A penicilina procaína ainda encontra-se entre os antibióticos recomendados para o tratamento ambulatorial da pneumonia comunitária em crianças acima de 2 meses. É fato. Abaixo de 2 meses eu vou internar. Mas acima de 2 meses, uma das opções que a gente tem para tratar é a penicilina procaína. Injeção. Mas eu posso fazer o amoxicil também. Mas a E está certa. Letra E. Ok? Reforce o seu conhecimento. Pratique. Memorize os principais tópicos, revise a aula. E não esqueça de fazer o FAST simulado. Então, foi legal, a gente viu obstrução das vias aéreas superiores, viu pneumonia, mas o mais importante, a gente trabalhou muita questão, com esse destaque do pneumococo e dos atípicos. E lembrando da pneumonia sem febre do lactente, pela clamídia trachomatis, quando eu tenho conjuntivite pregressa e a pneumonia. Vamos dar uma pausa e a gente volta em 10 minutos para quem está ao vivo.